Vamos lá, gente. Como se diz, quem sabe faz na hora, né? E a gente começa o É da Nossa Conta, o nosso podcast, com esse querido amigo, companheiro, apadrinho do Rotary Clube do Brasil, aqui da Bahia, né? Meu grande, tive o prazer de dividir com ele na nossa vice-presidência com o querido presidente Mário Dantas e agora com a gente também nessa gestão que acabou ontem, aliás, né? Eu e meu amigo Carlos Cantuá, esse mestre, professor, craque que todos vocês conhecem. Cantuá, vamos lá, vamos falar sobre cidadania, vamos falar sobre a Cidadania. gestão da associação, vamos falar Bora. sobre nossa vida. Seja bem-vindo. É um Vamos lá, prazer é da muito nossa. grande, Paulinho, estar com você. Como ele acabou de dizer, nós estamos aqui desde 2018 com Mário Pandemia, Dantas, pandemia. pandemia, depois entrou Paulo Cavalcante, essa figura querida, líder do associativismo, e para mim foi uma grande honra poder estar com ele, buscando exatamente disseminar essa cultura que ele, obviamente, levantou, essa bandeira que ele levantou, que está aqui. E aí, é da minha conta, é importante que o baiano tenha consciência de que nós precisamos, a iniciativa privada, sem perder o cunho social. Está no preâmbulo, doutor Paulo Cavalcante, da Constituição Brasileira, o seguinte: os valores morais e a iniciativa privada são aspectos basilares da organização do Estado brasileiro. E Paulo empunhou essa bandeira de disseminar essa cultura, porque é na iniciativa privada, é no setor privado, onde se dá a geração de emprego e renda. Sobretudo, aí, Paulo, me permita, com sua vênia, falar da micro, pequena e média empresa. Estão 99% das empresas baianas e 60% dos empregos gerados. É fundamental este apoio, é fundamental que tenhamos a luta por defender essa preocupação que ele aqui colocou nesse livro, com coragem, com firmeza e com lucidez, para que nós possamos melhorar a nossa Bahia. Melhorar de que forma? Melhorar só o PIB? Não, melhorar o IDH da Bahia. Fazer com que a Bahia seja um estado mais desenvolvido. O Brasil é um país com muitas discrepâncias, Paulo sabe disso, Paulo é industrial, um homem realizador, e sabe as discrepâncias que existem intra-Bahia, intra-regional, entre os municípios, né? Porque temos 300 municípios no semiárido, e entre os estados. Só para se ter uma ideia, o IDH do Brasil, quando nós nascemos, era 0,3. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, Paulinho. Você sabe disso. E hoje melhorou, claro, desenvolveu. Hoje é 0,69. Mas ainda está aquém de outros estados, como o Distrito Federal, como São Paulo, etc. Então é preciso. Mas, Cantuá, Vai, diga. Uma deixa eu fazer provocação. uma provocação a você. Você aqui coordena com maestria o nosso núcleo de pequenas e micros empresas, junto com minha querida Rosema Perfeito. Maluf. Um abraço para a Rosema. Um abraço, Rosana. E a gente fez esse trabalho aqui, onde você fez um trabalho belíssimo. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 anos, você coordenando, eu sei que é mais do que isso, mas esses 2 últimos anos você coordenando o núcleo de micro e pequenas empresas. Muito bem. Eu continuei como coordenador, minha querida Rosema vice, mas é um time só, sob a liderança de Paulo, e essa preocupação de Paulo em defender a consciência cidadã, ela alberga, ela pega, ela abraça aí a micro, pequena e média empresa, como eu já disse, que representam 99% das empresas baianas e 60% dos empregos gerados. E qual a importância disso? O que é que nós fizemos? Primeiro, fizemos uma parceria com os bancos para melhorar o acesso a crédito, sobretudo aí a Desembaía e o BNB, um trabalho exatamente de acesso a crédito. Nós temos 3 vertentes, Paulo, no núcleo. Hum. Acesso a crédito, que a burocracia é muito grande. O pessoal dos bancos chega e diz que é tudo fácil, mas não é bem assim. Qualquer problemazinho, eles não dão crédito ao micro e pequeno empresário, e eles não têm uma estrutura para resolver isso a curto prazo. É preciso, portanto, desburocratizar mais isso, esses passos para ter acesso ao crédito. Buscamos a questão de capacitação, curso, exatamente, aí vamos nos valer também muito da UniACB, Já tem esse essa, assunto de que você vai agora ser que é o que eu entrevistado vou daqui a ser pouco. entrevistado agora, que foi uma iniciativa na gestão de Paulo Cavalcante, juntamente com
O Ney Ney Campelo, que é o Campelo, quadro do nosso núcleo, junto isso, com o Adriano Adriano, Câmara, os dois, e a Associação Comercial da da Bahia, Bahia, junto com a Fundação Paulo que Cavalcante é a também. Universidade Aberta da Associação Comercial da Bahia, visando o quê? Fazer o que é mais importante, capacitar o micro e pequeno empresário, melhorar a capacitação desse pessoal, sobretudo na área de gestão empresarial, sustentabilidade, cidadania, consciência cívica, consciência participativa transformadora está aqui, ó. Reflexões, isso é fundamental, que o micro e pequeno empresário entendam que ele como Paulo diz, parte desse processo, que o desenvolvimento e a distribuição de renda não vai se dar se eles ficarem de braços cruzados, mas só que eles são pequenos. É preciso que entidades como a ACB, a Associação Comercial da Bahia, abrace isso, e outras entidades, FIEB, FEComércio, de uma forma E o que você interativa. fez também, que foi importante, Cantoar, que foi importantíssimo, em relação à Câmara de Conciliação e Arbitragem com o Sebrae também. Isso, muito bem Boa. colocado, meu querido presidente. Nesse viés, capacitação empresarial que a gente está buscando com a UniaCB, acesso a crédito, essa parte toda do Simples Nacional, Boa. né? Discutimos Importantíssimo. muito isso do Simples Nacional, com parlamentares, etc., durante esse período, e o que Paulo colocou agora foi exatamente Aí eu digo que vocês fizeram parceria a com o Sebrae parceria do para Solucionar Bahia. solucionar a Bahia. O Muito que é o Solucionar Bahia? boa. É uma parceria da UFBA com a ACB e com o Sebrae na busca de solucionar conflitos para que você minimize os contenciosos das micro e pequenas empresas de uma forma que ela fique menos onerosa, que as divergências entre fornecedores, entre colaboradores, entre sócios, enfim, não precisa ir para o judiciário e estar naquela morosidade que é o judiciário, me perdoe, salvo algumas exceções, o judiciário hoje está cada vez mais moroso, com honrosas exceções, e oneroso. É preciso que o microempresário tenha uma solução, uma mediação, e, no último caso, uma arbitragem expedita, não é isso, Paulo? Pronto, exatamente. Que permita fazer com que ele tenha o seu problema resolvido. Inclusive, aí eu vou permitir provocar o presidente, que nós conversamos outro dia com Pedro. Pedro foi da Câmara de Arbitragem e meu amigo Sobreira, Pedro Dória, exatamente para que também Abraço, Pedrão. o Estado, através das relações contratuais do Estado com a iniciativa privada, não falo na área tributária que não dá para fazer, mas em outros contratos de licitação, etc., você tem a cláusula compromissória nos contratos. Isso vai facilitar muito a vida do micro e pequeno empresário que fornece para o setor público. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já que ele que a gente colocou aqui, que foi interessante. Gente, tem tudo a ver com o que não é da nossa conta, né? Tem tudo a ver com consciência cidadã participativa, tem tudo a ver com a facilidade e ações que promovam verdadeiramente o desenvolvimento econômico, não só do nosso estado, mas como do país. E uma das coisas que a gente sabe que existe é a dificuldade do micro e pequeno empresário, efetivamente, em que ele consiga ter em tempo real exatamente o treinamento, o preparo para enfrentar as dificuldades que é a burocracia, a dificuldade que é a hostilidade que ele recebe dos órgãos controladores, fiscalizadores municipais, estaduais e federais, apesar do esforço dos municípios e dos estados tentando facilitar essas questões. Mas a gente vê que quando o negócio aperta e a necessidade de caixa do Estado aumenta, ele salta de forma mais agressiva os fiscais para ir buscar arrecadar de qualquer jeito. Mas vamos lá. É uma crítica verdadeira, a gente sente isso no mercado. Mas, já bem, a gente tem também informalidade, né? E tem o projeto Marsupio, também desenvolvido pela Fundação Paulo Cavalcante, junto com a Associação Comercial da Bahia, também que tem exatamente a relação com a micro e pequena empresa, com vocês, com o Sebrae e também com a UniaCB. Isso veja que isso é um conjunto de medidas que, efetivamente, porque é multidisciplinar, a solução não passa só por um Sebrae puro, não passa só pela uma lei de desburocratização, não passa só por isso, pelo financiamento, passa pela gestão, passa pela autoestima cidadã, passa pela pessoa se sentir pertencente à nação e ver as vantagens de participar desse condomínio grande chamado Brasil. E aí eu coloco o seguinte: quando você fala da Câmara de Conciliação e Arbitragem,
que eu estou me surgindo agora na minha cabeça, o que está me surgindo agora é, a gente precisava fazer, e vamos fazer, é um desafio que nasce aqui, nesse nosso podcast, pensarmos juntos como a gente agrega, integra essas ações dentro desse programa Marsupio também. A Câmara de Conciliação, onde a CB já está, com a educação, né, formalização do alinhamento da alfabetização e digitalização. Acesso a banco também já tem, mas a gente precisa fazer uma parceria mais justa dentro do aplicativo. E a inteligência artificial, né, a IA, exatamente o aplicativo, que ele traz essa oportunidade, como nós vimos ontem. Nós assistimos ontem aqui, que está aqui instalado na frente da Associação Comercial da Bahia, ontem, no aniversário dela de 214 anos, o Gasto Brasil, trazendo de uma forma espetacular como a inteligência artificial está nos ajudando. E esta ajuda, essa contribuição e essa evolução tecnológica é que pode e deve ajudar aos informais brasileiros para que se torne inclusive os informais e os formais, os micro e pequenos, que possam ser apoiados de maneira, ou seja, imediata, de maneira online, na voz, eles possam ser orientados no que fazer, como tomar, onde melhor lugar para comprar, o mais barato, o ciclo operacional, educação financeira, atendimento emocional. A gente, é uma provocação que eu acho que agora a gente poderia aconselhar, né, porque eu agora estou no conselho, acho que vocês, Bela Isabela, e vocês poderiam aderir melhor a esse movimento, envolver os outros núcleos também. Perfeito. E o que é que você acha? Eu acho exatamente isso que você colocou, Paulo. Eu acho que, primeiro, os informais, trazer eles para a formalidade e os micro e pequenos empresários, ninguém quer ser só micro empresário ou pequeno, todo mundo quer crescer. Então, eles não têm esse aporte de conhecimento que o Paulo colocou bem, de preparo na área tributária, de preparo na área de gestão empresarial, de RH, etc. Então, é preciso que essas organizações, através de mecanismos como a educação empresarial, a educação tributária, etc., somado ao uso da Câmara de Conciliação e Arbitragem para solucionar conflitos, né, que surgem não só entre a própria iniciativa privada, entre os fornecedores, etc., mas também, eu volto a insistir, Paulo, o que você falou, em relação ao poder público, porque o poder público, obviamente, ele tem que cumprir a sua função, mas a função do poder público, ao meu ver, Paulo, isso eu acho que isso é um problema que você coloca muito bem, é trabalhar na área de segurança pública, na área da educação e na área Saúde. Da saúde. Tudo bem, infraestrutura. Infraestrutura também um pouco, mas a infraestrutura está bem albergada aí com essa questão das parcerias público-privadas, mas precisa melhorar ferrovias, rodovias, etc. E onde é que o micro e pequeno empresário sofre? Em toda essa falta de capacitação. O microempresário, aquele que fatura até 480 mil, mas é ele, a mulher e o filho. Eles não têm um preparo, eles não têm um bom advogado, eles não têm, às vezes, um bom contador. Então, eles ficam ali à mercê, inclusive, do poder público, que, com as suas legislações muito complexas, acaba complicando. Ainda não há como colocar a questão tributária nesse rol aí da Câmara de Arbitragem, Paulo. Mas as outras relações contratuais é fundamental. E para isso entra a educação, que Paulo coloca. Entra essa ideia da consciência participativa, ele saber que ele tem direito, saber a quem procurar. E a ACB, Paulo criou essa concepção, dá esse apoio. Isso aí. Se associar, gente, vamos se associar aqui. Vamos nos associar, porque essa casa aqui não é de Paulo Cavalcante, não é de Carlos Gantuá. Essa casa aqui é bicentenária e é do empresariado baiano, é do profissional baiano. Não é só Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é professor? Professor da universidade. Da universidade. Você ensina... Materiais de construção. Material de construção. Para engenharia? Arquitetura. Engenharia e arquitetura. Mas hoje só mais engenharia. Você acha que ainda hoje na universidade a gente tem uma cultura de preparar os nossos alunos para ser empregado? Ótima pergunta, Paulo. Isso eu estou dizendo porque teve um pronunciamento há pouco tempo de Bill Gates, do nada com o americano. Bill Gates é uma referência, é um companheiro de Rotary nosso, etc. Não estou entrando aqui no mérito, nem conheço ele, mas ele colocou exatamente isso que você fala aí. A nossa educação peca. A grande solução do Brasil passa pela educação e pela redistribuição de renda, que é
concentrada, essa é a verdade. Mas para isso acontecer, é preciso usar essa filosofia da consciência cidadã. Então, a educação é a mola mestra. Pitágoras já dizia: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Então, crianças educadas e a universidade, vou para a universidade. Como professor, eu estou aqui falando, e isso é público e notório, há um distanciamento, Paulo, muito grande, ainda existe, e se acentuou nos últimos anos, e não tem nada a ver com partidos políticos, isso aí já vem de muito tempo, isso vem até antes de, isso vem em 1970, 80, né? Um distanciamento entre a aplicação prática, que é isso que você perguntou, e a teoria. Então, o profissional que está se formando hoje como engenheiro, ele tem muita teoria e pouca aplicabilidade. E falta a ele esta consciência cidadã de ser empreendedor. É o empreendedorismo e a iniciativa privada, baseada na inovação e na tecnologia, que vai tirar o Brasil dessa situação e vai tirar a Bahia dessa situação. A produtividade americana, Paulo, você que é empresário, é 4 vezes maior do que a produtividade do brasileiro. Nós temos hoje uma deficiência de 75 mil engenheiros. O engenheiro cresce quando o Brasil cresce. E quando o Brasil decresce, o ex-reitor da Unifax falava, professor Barros, quando crescem os advogados, porque começam os contenciosos. Então, se o Brasil quer crescer, ele tem que aumentar a infraestrutura e tem que melhorar a qualidade do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E o que está se formando hoje é muito engenheiro, muito médico, muito administrador de empresa, muito mais, com teoria e pouca prática. Bom, deixa eu entender então. Deixa eu só colocar outra situação para você ver. Estou fazendo só provocação a você, como professor. Você vê como esse livro é importante. Uhum. Você, meus alunos, eu, graças a Deus, tive, desculpe a imodéstia, mas a cidade paraninfo de diversas turmas e conquistei isso com a sinceridade, como você faz, sem medo de falar. Então, eu sempre digo, se não houver, por parte do governo, das universidades federais e das universidades privadas também, aí entra as universidades privadas, salvam honrosas exceções, essa preocupação que você está dizendo, desenvolver a consciência cidadã, desenvolver uma capacidade criativa, pensar fora da caixa, para que nós não estejamos na posição de 78ª posição entre 131 países de produtividade. Nós nos comparamos na América do Sul com Mongólia e Venezuela. Produtividade, Paulo. Você sabe que a produtividade é empresário. Tem um detalhe produtividade do seu trabalhador, do seu gerente, do seu. É muito baixa. Ontem Argentina, Venezuela e Uruguai ganham para o Brasil em produtividade. Eu estou falando com um líder associativista, mas também é um empresário. A pergunta que eu lhe fiz foi de propósito. Da educação. A educação é a bola mestra. A pergunta foi de propósito, porque você me disse uma coisa que isso é importantíssimo. Exatamente na entrevista que a gente fez aqui na Boa Tarde Band, lá com o nosso querido Vitor, amigo e associado dessa casa, e com o Felipe, né, o Luiz Felipe, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão, a questão da que eu chamei de emancipação do Brasil. Né? Ou seja, emancipação é quando você fica de maior, é quando você tira a sua carteira de motorista, você pode ter uma casa, pode casar sem pedir aos pais, né? Então, veja bem, eu comparei o Brasil, Cantuária, eu dizendo para o Cantuária, dizendo o seguinte, o Brasil, há anos atrás, ele tinha não só o produto interno bruto maior do que o da China, como ele tinha, para você ter uma ideia, um absurdo a riqueza individual do brasileiro comparado ao do chinês em população. Óbvio que o país... Isso você fala... Em 1980, com certeza, mas até 1991, 90... O Brasil estava à frente da China. O Brasil à frente da China. Em termos de renda per capita, em termos de tudo mais. Tudo. O Brasil era referência em relação... Você vai lembrar, era Estados Unidos... Depois da Segunda Guerra, e a União Soviética, as grandes potências do mundo. Existia aí a Alemanha, quando Japão, você pega, mas as duas maiores potências eram essas duas. Quando você vai pegar em produto interno bruto, a União Soviética lá, jogando duro. Quando era... Aí foi caminhando, e como é que era o comportamento do nosso país em relação ao mundo, né? Só o país, em relação à direita ou esquerda, né? Era o capitalismo, o comunismo, né? Até ter a queda do mundo de Berlim e a dissolução da União Soviética, aí vira a Rússia. Né? Aí você começa a verificar
o que aconteceu com o Brasil? Por que o Brasil hoje se aproxima, agora não mais da União Soviética, mas procura da China, o seu governo de esquerda, né? E o governo de direita dos Estados Unidos. Aí nós estamos vivendo agora, Cantuá, esse cascudo que eu chamo. Sabe o que é cascudo, né? Cascudo é o Cascudo, eu seguinte: sei. o cara que é o maior, a Maior, gente mais vai entender. forte. Eu não sou emancipado, eu sou a criança jogando baba, porque emancipado você tem O que você falou potencial. ontem lá no Exatamente. Aí momento você da para propriedade. analisar e diz o seguinte: poxa, vai ser nós, povo brasileiro, com a estratégia e planejamento do Estado. Mas quando você diz para mim, que a gente vê aqui, conta tudo isso, veja que o Brasil perdendo produtividade para a Argentina, né? Se comparando como é? Venezuela e não E sei o quê, Mongólia, Mongólia. a Aí, produtividade aí hoje. quando você vê e se assusta ainda com os índices do nosso Estado ainda, agora há pouco, sendo os piores do Brasil. Quer dizer, já não basta o Brasil ter efetivamente uma péssima produtividade, um péssimo desempenho. A falta, veja bem, quando você falou uma coisa, só para gente enriquecer nosso diálogo aqui. Quando você falou, Claro, você disse assim, Paulo, a gente tem que acabar com a diferença, né, desigualdade, né? desigualdades. Aí a gente falou o seguinte, claro, quem é que não acredita nisso? Mas veja bem, a gente tem que olhar o mundo. A desigualdade não é privilégio do Brasil. Não. Nós dois estamos reclamando, e quem está assistindo vai concordar com a gente, que nós estamos muito chateados por nós não termos evoluído, não estarmos na frente, não sermos o segundo país, ou terceiro, ou quarto, ou quinto país do mundo. Nós tínhamos tudo para isso. Para ser potência, potencial, riqueza, povo, consumo. A gente tem consumo, é a quarta de consumo, se não me engano, a quarta aqui do mundo, né? Você tem a China, você tem os Estados Unidos, Índia, se não me engano, aí, não sei, a O quarta Brasil, aqui. eu acho que em termos de PIB é oitavo ou Não, eu nono estou falando em do termos mundo. de consumidor. Nós Sim, temos uma população, sim, 200 e população. tantos milhões Sim, o de mercado brasileiros, consumidor monstruoso, monstruoso. Nós temos riquezas minerais. Ave Maria, um território continental. Nós temos tudo, certo? Para sermos a Amazônia, nós temos tudo, um litoral, petróleo, minério, ouro. Você está fazendo uma provocação grande. Estou fazendo a provocação. Provocação grande que vai levar esse podcast, acho que vai entrar pela UniCB aí, viu? É melhor cancelar essa zorra. Zorra pode falar zorra, não pode? Pode falar o que você quiser aqui. Ó. Esse papo é descontraído. É um papo de consciência cidadã. Digo, eu tenho uma aguinha aqui que ele me provocou aqui, que ele falou um negócio aqui. Então, qual é a questão? O que eu estou chamando a atenção é que se a gente não despertar nos nossos alunos, no nosso povo brasileiro. Não são os alunos, não, é nos alunos da população. Primeiro, autoestima cidadã. Primeiro, autoestima, se conhecer como brasileiro. E depois, capaz de fazer seu futuro. Construir seu futuro. Construir seu próprio futuro. Então, o que a gente pode fazer como Estado e como associativismo, e como sociedade civil organizada, e como liderança associativista, e como capacidade de quem tem intelectualidade para poder contribuir, quando eu falo a gente, eu estou falando jornalistas, influenciadores, analistas, universidade, políticos, importantíssima. Políticos. Os políticos, com certeza absoluta. Você não pode botar todos os políticos no mesmo rol, inclusive, tem também, todos. Tem vários, eu não estou botando, não, ao contrário, eu concordo que tem. E conto com eles. Então, veja bem, qual é o grande problema? A gente está dizendo o seguinte. Você fez uma provocação que vai fazer, eu tenho que falar. Então diga, fale. Não, acabe a provocação. O que eu quero colocar. Começou, acaba, né, irmãozinho? O que eu quero colocar é que, efetivamente, o que chama de desigualdade. Eu e Paulinho junto, gente, esse podcast vai levar 2 horas, porque ele fala com entusiasmo, eu respondo com entusiasmo, isso aí não vai acabar tão cedo. Vamos lá. Deixa ele falar, eu vou deixar o seguinte, entusiasmo. E aí eu vou dizer aqui a vocês, como eu falei lá na 6ª Região Militar, eu só espero que ele não saia daqui preso. Não, aproveitei que você... Isso eu falei na 6ª Região Militar, todo mundo era presente quando eu disse lá. Aproveitem, gente, e acesse, participe, movimento via cidadã, tudo junto, .com.br. Esse projeto de lei popular é exatamente o que nós estamos falando. Aqui é a sociedade civil organizada, as pessoas que mais podem, pessoas físicas e jurídicas. Esse projeto chama Projeto Solidário. São os projetos das doações
que as pessoas físicas e jurídicas fazem do seu imposto de renda a pagar. Sim. Que é interessante isso. Era bom aí, Paulo, você Imposto explicar de renda a isso. pagar, plano de lei popular, Explica isso que vai para direito Irmã aí. Dulce, Santas Casas, crianças do Bartão Gesteira. GAC, GAC, todas as entidades, exatamente, Batagão que vai- Gesteira. A gente pode fazer essa doação, só que a gente quer abater mais no nosso imposto de renda a pagar. Porque é justo, gente. Eu não estou reinventando roda. Acontece na França, dentro do Rotary Club, eu estava com você, A Fundação quando o Rotária. seu companheiro, o nosso companheiro que se botou na Rotary, ele estava lá da França visitando, lá na Casa do Comércio, Foi. e ele disse que no Brasil, no país dele, é 66%. É verdade. E que ele poderia verdade. lá. Eu posso doar não só as Santas Casas que tem CAD, Não. eu posso doar até a Rotary Club, Pode. qualquer associação. Lá na França, a gente aqui fez um projeto dizendo o seguinte: quando for para a instituição que tem a certificação, para começar, aí você chega lá, vota, votar. Não estou pedindo um centavo de vocês. Eu estou pedindo só que vocês tenham dó da fila da regulamentação, daquela fila da morte, da dor, das pessoas que estão lá precisando de mais vulneráveis. A gente fala de tanta diferença aí, diferença de classe, falando de desigualdade, mas se você tivesse uma educação pública de qualidade, se você tivesse uma saúde pública que você contasse, e segurança pública, e segurança jurídica, boa, quanto isso significaria muito bem na qualidade de vida do brasileiro, Carlos Cantuário? Então, veja bem, isso que Paulo coloca aqui, obviamente não vai resolver todos os problemas, não vai. Mas é um grande passo para que cada um possa dar sua contribuição para que nós tenhamos o quê? Mais entidades sendo beneficiadas por ação do setor privado, do setor empresarial, que está fazendo o seu papel social para o desenvolvimento socioeconômico. Não existe empresa sem trabalhador, não existe trabalhador sem empresário, sem empreendedor, não existe. Aliás, a empresa tem que acabar esse conceito, função social. Não existe luta de classes, isso é um engodo. Polarização não interessa. Nada. O Brasil tem que ser um país democrático, um país que distribua renda. Agora, tem que ser um país mínimo como Estado. Falta ao Brasil, além da consciência cidadã de todos, sobretudo na região menos favorecida, que é a região Nordeste, que por uma questão talvez aí de geopolítica, de ter muitos municípios no Agreste, etc., nós temos uma participação no PIB de apenas 13%, com 60 milhões de habitantes. A riqueza está concentrada mais na região sul e sudeste, sobretudo São Paulo. Então, o que é que se propõe com essa ideia de Paulo? Que o país, que o Brasil, o governo federal, os governos do estado, sobretudo o Nordeste, a Bahia, possam aderir a esse. Aqui é um projeto da Bahia. Aderir a esse programa como uma forma de colaborar para redistribuir melhor a renda, para ajudar. Como ele disse, a educação é a mola mestra. Mas precisamos de um Estado mínimo, Paulo. Precisamos de um Estado mínimo. Precisamos de menos Brasília e mais Brasil. Não é possível concentrar eu estou defendendo, você sabe disso, que nós lançamos um estatuto aqui, que está na mão do nosso querido deputado federal Otto Filho. Otto Alencar Filho, um deputado amigo, um deputado que está lutando e que vai abraçar. Que já abraçou. Já abraçou? Já abraçou o projeto do Estatuto da Consciência Cidadã Nacional. Né? E Eduardo Salles acabou de dizer que está aguardando, aqui disse que na hora de sair lá, ele vai protocolar na Bahia para poder exatamente alinhado com exatamente o Estatuto da Bahia, também da Consciência Cidadã Baiana. Então, qual é a ideia disso aí? Deputados que conhecem exatamente o problema, vamos falar da Bahia agora, da Bahia, que é exatamente aquela discrepância. Nós temos na Bahia, a maior parte da riqueza está concentrada na região metropolitana de Salvador e de Feira de Santana. E alguns nichos, como Luiz Eduardo, Vitória da Conquista, etc. O resto, a maior parte dos municípios, 300 municípios que estão no semiárido, tem dificuldades de recursos do município, dificuldade de educação, dificuldade de saúde. Então, é preciso que nós tenhamos uma máquina pública menor, Paulo. Mas eu sei que você acha que é menor. Para mim, a máquina pública tem que ser do tamanho, para mim, da necessidade do seu povo. Agora, o que eu acho, eu não tenho como medir. Agora, eu acho que tem que ser o tamanho da necessidade do povo. Agora, o que eu
estou dizendo do estatuto Mas a gente tem que medir que ele tem que me dar com a eficiência. Sim. A eficiência, a competência. Mas você Dar os serviços públicos com eficiência não quer dizer que pode ser grande como for, continue grande. Agora, não pode ser grande, não pode ser gastar mal. Não pode ser o maior do mundo, de imposto mais caro do mundo, e meu serviço é o pior do mundo. Eu estou falando. Não pode, tem que ser eficiente, é competência. Aí eu só vou exatamente acrescentar isso a Paulo e dizer o seguinte: o que ele está colocando tem razão. A máquina pública, se vamos imaginar que essa máquina pública aqui esteja do tamanho certo, mas os gastos são maiores do que o que se arrecada. Os gastos são maiores do que o que se arrecada. Você cria um déficit fiscal violentíssimo, e quem vai pagar essa conta no final? É a população, é o micro, é o pequeno, como você é o tem médio, agora é o grande empresário. O seu compromisso que já chegou aqui. Não, mas eu me empolguei com esse tema aqui. Eu também me empolguei. E aí eu acho o seguinte... Vem cá, brinde aqui, já que nós estamos tocando o barco. E tem suas palavras finais aí para o pessoal. As minhas palavras finais é o seguinte... Nosso podcast é da nossa conta, Carlos Cantuá, de improviso. Na hora que chegar aqui, vamos fazer esse negócio. Vamos fazer esse podcast, vamos apoiar esse projeto, vamos apoiar a educação. Me dirijo aí às autoridades brasileiras, baianas, para que possam se unir a esse projeto, no sentido de que... Inclusive o Rotary Club da Bahia, viu? Do Brasil. As entidades não governamentais, do terceiro setor, como você me colocou, Rotary Club da Bahia, e outras entidades, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, tudo terceiro setor, tudo sem fins lucrativos, voltados para apoiar o setor produtivo, que envolve empresários, empreendedores, trabalhadores, para que a gente possa efetivamente gerar mais imposto, mais riqueza, e aí sim o Estado distribuir isso de forma equânime dentro do próprio Estado, e no caso do Brasil, as diferenças entre o Nordeste e o Sudeste precisam acabar. Isso não tem condição de você ter um IDH no Nordeste de 0,5, 0,6 e o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,8 em São Paulo. Não tem condição, já disse isso, inclusive. Mas a culpa é de São Paulo, não, a culpa é nossa. Mas a culpa, peraí, não, essa colocação que Paulo... É por isso que eu gosto de conversar, peraí, eu gosto de conversar com um inteligente, porque se a culpa não é de São Paulo, eu na Federação das Indústrias de São Paulo disse isso, e eu vi a mesma coisa que ele falou aí agora. Ouvi de um grande industrial de São Paulo dizer: a culpa não é da gente não, Cantuá. A culpa é de vocês lá do Nordeste, que tem que superar o semiárido, tem que superar a questão da educação. Mas, enfim... outra coisa, só para concluir aqui, é que o IDH melhorou no Brasil, claro. O IDH era de 0,3 quando eu nasci, e agora tem 0,8. Mas o que Paulo colocou aqui muito bem é que os outros países e a China passou assim pelo Brasil, voando em que? Educação maciça, investimento e planejamento a longo prazo. Agora, é claro que é um sistema político que eu, me desculpe, discordo, porque eu sou contra qualquer sistema ditatorial. Claro. Só estou dizendo que eles mantiveram o propósito deles. Gente, muitíssimo obrigado. Agradecer e parabenizar Paulo pela gestão que ele fez e por ter criado em todos nós esta semente de lutar por essa consciência cidadã, mas não é em nós só, não, que temos 60 e poucos anos, mas é na juventude. Isso aí. É o que eu digo aos meus alunos e etc. É preciso que vocês sejam empreendedores e que não fiquem contando com o dinheiro público. O funcionalismo público deve existir, deixar isso claro. Eu não sou contra o Estado, não. É indispensável. É indispensável para cuidar da educação pública, cuidar da segurança pública, segurança nacional, saúde, etc. Mas é preciso que seja feito com eficácia. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado para você, gente. Tamo junto com a máquina, dá o likezinho, jogue duro aí, que sou eu, Cantuá, na parada de sucesso. Lá, valeu.